Informo que essa história é real, embora eu não saiba muito bem como explicá-la. Pois bem, vamos ao começo. Quando você é criança, não tem experiência, objetivos e, acredite, não se faz de conta. Essa era a minha mentalidade aos 14 anos. Um jovem que acabará de sair de uma pandemia e estava começando o ensino médio. Para não divulgar minha identidade, utilizarei nomes fictícios. No meu colégio, Antônio José estava começando o primeiro ano do ensino médio. Como era de se esperar, eu não sabia como me comportar com outras pessoas da minha idade. Nunca fui a pessoa mais popular da sala, muito menos tive muitos amigos. No máximo, 2, mas de grande amizade. Contarei sobre eles mais tarde. Na minha sala, as turmas eram divididas. 15 pessoas em 2 dias e outras 15 em outros dias. Até que, um dia, decidiram juntar todas as 30 pessoas. Foi nesse momento que conheci uma garota, a quem chamarei de Gabi, nome fictício. Gabi sempre foi uma garota nerd, magra e reservada. Nunca conversava com ninguém, muito menos interagia com os outros. Mas, então, decidi falar com ela. O tempo passou, e nós começamos a nos dar bem. Pelo menos, era o que eu pensava. Em dezembro, todo mundo soube quem passou e quem reprovou. Graças a Deus, eu passei, mas estava começando a trabalhar como jovem aprendiz em uma empresa, o que me obrigou a mudar de horário. Passei a frequentar a escola à noite. No segundo ano, um dos antigos colegas me disse que Gabi havia mudado de escola. Meu coração ficou muito abalado, mas não havia nada a fazer. Eu tinha que seguir a minha vida. Até que, um dia, soube que o turno da manhã faria um ensaio à noite e que alguns dos meus colegas poderiam estar lá. Decidi dar uma olhada. Foi quando 3 dos meus antigos colegas vieram me cumprimentar. 2 deles eu já conhecia, mas um eu achava estranho. Quando finalmente a vi, meu coração palpitou novamente. Perguntei a ela se não tinha trocado de colégio, mas não foi meu amigo, que, movido pelo ciúme, tinha inventado que ela havia mudado de escola, pois também queria ficar com ela, a instigar essa dúvida. Durante os 7 dias em que fizeram o ensaio da peça, ficamos conversando até que um sentimento surgiu. E não acho que era apenas meu. Ela também parecia gostar de mim. Contudo, nós estávamos em turnos diferentes, o que impedia que as coisas dessem certo, até que me veio a brilhante ideia de fazer de tudo para mudar de turno. Foi então que comecei a fazer favores para o diretor. Vocês nem imaginam. Limpava banheiros, ajudava na decoração, fazia posts. Sempre fui um garoto inteligente. Por aquela pessoa, estaria disposto a fazer qualquer coisa. Passei um mês praticamente como escravo do diretor, que, enfim, conseguiu me transferir para o turno da manhã. Porém, não estava na sala de Gabi, tampouco com meus antigos amigos. Fui colocado em uma sala onde eu não conhecia ninguém e ninguém me conhecia. Nessa nova sala, conheci minha melhor amiga, a quem chamarei de Yasmin. Yasmin sempre foi uma garota agitada, excêntrica e muito divertida, além de um pouco gótica. Ela foi a única pessoa que me estendeu a mão num ambiente onde eu estava completamente sozinho. Agradeço muito, de verdade, por ter sido minha amiga e por ter me convidado para dar uma volta pelo colégio. Você me salvou. Contudo, meu objetivo não era fazer novos amigos, e sim ficar com aquela de quem eu realmente gostava. Um mês se passou, e eu me sentia a pessoa mais feliz do mundo. Tinha pessoas ao meu lado, minhas notas estavam boas, e supostamente, havia alguém que gostava de mim. Mas, então, ela começou a se afastar, passando a ficar em outra sala e sempre acompanhada de uma pessoa, a quem chamarei de Cássio. Cássio era um garoto de 2 metros de altura, não tão inteligente quanto eu, mas sabia conquistar garotas. No início, não dei muita atenção, mas eles passaram a ficar juntos com frequência. Mesmo sem conhecê-lo bem, apesar de todos da minha antiga turma o conhecerem, eu não me preocupei, e nosso relacionamento começou a se tornar conturbado. Logo, ela não aparecia mais, mesmo com minhas insistências. Comecei a aceitar que ela não gostava mais de mim. Tivemos uma conversa razoável, na qual ela disse: "Olha, me desculpe, a culpa não é sua, sou eu. Você é um garoto incrível, mas eu não estou pronta para um relacionamento." A partir desse momento, senti-me destruído. Felizmente, eu tinha Yasmin ao meu lado para me apoiar, mesmo enquanto eu enfrentava um relacionamento difícil. Uma semana depois, vi ela e Cássio juntos, abraçados. Naquele instante, meu mundo virou de cabeça para baixo. Descobri, por meio de algumas pessoas, que eles estavam juntos. Ao confrontá-la, descobri que ele não só havia me roubado dela, como também colocou todos da minha antiga turma contra mim. Isso me destruiu. Ele inventou mentiras, alegando que eu a havia maltratado, e todos acreditaram. Todo o esforço que fiz foi em vão. Depois disso, caí numa depressão gigantesca, uma depressão da qual nem Yasmin conseguiu me tirar. Porém, as férias estavam começando, e tudo que eu sentia era raiva. Raiva por ela ter me trocado por alguém que se dizia melhor que eu. A tristeza transformou-se em raiva, que se converteu em motivação, e essa motivação virou fome de vingança. Meu objetivo estava traçado para o 3º ano, me vingar daqueles 2 idiotas, algo que eu ainda não compreendia completamente. Quando o 3º ano começou, durante as minhas férias, passei a treinar e estudar. Embora nunca tenha sido atleta, eu queria estar em forma. Conheci muitas pessoas, mas, olhando para trás, percebo que não consegui aproveitar esse ano, pois estava cego pela vingança. Desperdicei o 3º ano por causa de uma garota. Yasmin nunca foi muito boa de notas, mas eu sempre a ajudava. Havia ainda outros 2 colegas, muito nerds, a quem deixava cuidar dela. Só para constar, não uso o termo nerd de forma pejorativa. Muitos dos meus amigos são nerds e os admiro. Na minha infância, sempre deixava isso claro, acreditando que não teria com que me preocupar. Também contava com meu amigo João, um dos melhores, que tentava me convencer a abandonar aquela vingança. Mas eu havia desenvolvido um ego dentro de mim que me fazia fazer qualquer coisa para me sentir melhor. Um ego que eu sabia que usaria para destruir aquelas 2 pessoas. Meu objetivo, então, era participar do interclasse, representar a escola e mostrar que eu poderia ser feliz sem ela. Contudo, as coisas não saíram como eu esperava. Ficamos em 2º lugar. Eu não conseguia entrosar-me com a equipe, pois jamais tentei falar com alguém fora do meu círculo de amizade. Estava jogando em um time em que nenhum fominha passava bola. Só queria marcar gols. Por mais que tivéssemos chegado longe, não vencemos. Eu senti naquele olhar dela como se ela dissesse que tinha feito a escolha certa ao me abandonar. Isso me destruiu, mas nada se comparou à dor de saber que Yasmin não havia passado de ano. Isso, sim, me destruiu de verdade, pois eu não tinha prestado atenção nela, mesmo quando ela constantemente me mandava mensagens pedindo ajuda. Eu estava planejando outras coisas, e quando percebi, não havia ajudado a única pessoa que realmente me estendeu a mão. Eu fui um lixo. Após tudo isso, me alistei no quartel tentando esquecer aquele terrível ano. Lá, eu conseguia, por momentos, esquecer algumas coisas. Tinha um truque. Sempre que eu estava sorrindo e o sargento vinha me aloprar, eu lembrava de Yasmin e de como tinha falhado com ela, e meu sorriso se apagava imediatamente. Mas nem no quartel encontrei paz. Infelizmente, alguns sargentos continuavam a aloprar recrutas, e um dos meus companheiros, muito próximo de nós, acabou se suicidando. Mesmo abalados, no dia seguinte ao enterro, fomos para o campo, e vocês podem imaginar, ninguém estava animado ou com vontade de participar. Eu, pelo menos, não conseguia esquecer daquele garoto que sempre corria alegremente e estava sempre conosco. E, mesmo assim, ninguém prestou atenção ao sorriso que se apagava. Mais uma vez, eu não consegui salvar alguém. Sei que não tenho controle sobre tudo, mas também sei que poderia ter ajudado tanto Yasmin quanto aquele companheiro, que deixei escapar. Um mês depois, parecia que ninguém havia aprendido nada.
Isso me decepcionou profundamente. Ninguém ainda se importava com ninguém, e isso me fez cair novamente em depressão. Antes, eu queria me engajar no quartel e seguir uma carreira militar, mas ninguém realmente se importa com quem está em posições inferiores. Ainda tenho esperança de passar em algum concurso militar para mudar essa realidade algum dia, mas, por enquanto, com tudo isso, acabei desenvolvendo um certo egocentrismo, e agora, só me importo comigo mesmo. Mas então, surgiu uma pessoa muito especial, vamos chamá-la de Carolina. Conheci Carolina em uma igreja, não mencionarei a religião, para preservar a privacidade dela. Ela estava fazendo uma excursão, e, por acaso, nossa divisão de apoio Carolina é uma pessoa muito especial, ela realmente acredita em Deus e segue uma vida abençoada. Como eu disse, eu não sei que eu não mereço isso, mas por algum motivo ela gosta de mim e estou escrevendo este post para tentar conviver com esse meu passado e criar um novo futuro. Perdi o amor da minha vida na adolescência. Homem, 26 anos. Até o ensino médio, eu tinha uma melhor amiga que conhecia desde a infância. Mulher, 26 anos. Estudamos juntos praticamente toda a nossa vida. No ensino médio, passamos pro IF da nossa cidade. Como tinha praticamente só pessoas de outros bairros e outras escolas na nossa turma, a gente se aproximou bastante. Ela era minha melhor amiga, e eu o melhor amigo dela. Tipo Chris e Greg. Quando ela faltava, as pessoas me perguntavam onde ela estava, e eu falava sei lá porra, não nasci grudado nela. Enfim, nós sempre fomos só amigos. Eu contava tudo pra ela, e ela tudo pra mim. Ela tinha um namorado que, por coincidência, conheci quando era criança, mas não tinha contato. Infelizmente, com os hormônios vindo, eu comecei a criar muito interesse nela. Até que chega o dia em que ela dá um tempo com o namorado. Foi o timing perfeito pra eu, otário, cair matando em cima. Nós ficamos e tive minha primeira vez com ela. A gente acabou se dando bem como ficantes. A gente gostava de ficar agarradinho, de se beijar, etc. Porém, eu comecei a ficar muito possessivo com ela. Tinha muitos ciúmes dela com nossos amigos. Eu era imaturo demais naquela época e não sabia lidar com o tanto de sentimento que eu sentia por ela. Ela acabou voltando com o namorado e foi parando de gostar de mim como ficante. Eu não consegui aceitar isso. Então a nossa relação foi ficando meio complicada. Eu não lembro mais exatamente os motivos, mas ela começou a se afastar e a me tratar mal. Aconteceu algo, que eu não lembro mais, que a fez sentir raiva de mim. Eu me encontrei na posição de correr atrás da amizade dela. Mas ela não me desculpou e isso me fazia tanto mal que eu decidi cortar a nossa relação e escolhi odiar ela. Porém, no fundo, o sentimento sempre foi de amor. Passamos o último semestre da escola, tendo que suportar a presença um do outro. Era sempre um clima extremamente tenso e foi muito difícil pra mim. Quando esse inferno finalmente acabou e a gente foi pra faculdade, nunca mais tive contato com ela. Com exceção dos meus sonhos. Eu sonhava com ela frequentemente, e até hoje sonho, porém raramente. E eu sempre tenho o mesmo sentimento, pura felicidade. Quando sonho com ela sinto uma paz e alegria absurdas. Nos últimos momentos de contato, apesar de me forçar a não gostar dela, meu coração sempre disparava em sua presença. Na nossa formatura, minha irmã disse que ela não parava de me olhar. Então no fundo eu acreditava que talvez a gente pudesse voltar a se falar, mas acabou que eu nunca tentei retomar nossa amizade. Se passaram 10 anos e ontem me peguei lembrando dela. Assisti às últimas temporadas de Attack on Titan, anime que ela me indicou em 2014. Tudo o que eu queria era conversar com ela sobre isso. Esse momento desencadeou uma série de reflexões. Acho que ela foi minha melhor amiga e o amor da minha vida. Eu nunca mais, em nenhuma relação, tive o mínimo sentimento de ciúmes da minha parceira. Não que ciúme signifique amor, mas sentir isso só com uma pessoa é bastante coincidência. Eu não me importava quando as coisas iam mal e eu terminava uma relação, eu me sentia completamente indiferente. Isso me fez questionar se eu amei alguma dessas garotas. E a conclusão que eu cheguei foi que eu só amei de verdade uma vez. Ela nunca me bloqueou em nenhuma rede social, mas não nos seguimos. De tempos em tempos eu dou uma stalkeada. Como eu pensei muito nela nesses últimos, achei o seu Twitter. Tinha algumas dezenas de tweets. Entre eles, ela falava sobre Attack on Titan. Ela tem algumas tatuagens de anime igual a mim. Acho que a gente se daria bem até hoje se nos falássemos. Entretanto, não existe a menor possibilidade disso acontecer. Ela está casada com um cara que ironicamente se parece muito comigo. Ela atualmente está trabalhando no Nordeste. Somos do Rio de Janeiro. Deve estar ganhando 5 dígitos pelo menos, trampando com gerência de projetos. Ela sempre foi muito esperta com essas coisas. E eu aqui Dev Júnior fudido ainda. Apesar de eu ainda pensar nela e ter certeza que eu a amo, ela provavelmente mal deve lembrar que eu existi e não deve ter guardado o sentimento que tinha por mim. Então só me resta viver com o fardo de que perdi o único amor que tive. Alguém já passou por algo parecido?